né, para fazer a exposição, e ao final, se a Gabriela e o Eduardo entrarem, eles também têm 15 minutos para fazer a exposição, e depois, ao final, o tempo que nós temos até as 15h30, a gente faz um pequeno debate. Eu inicio fazendo uma síntese, um comentário geral, e depois a gente abre para os demais. A gente agradece mais uma vez, então, a participação de vocês. Eu passo a palavra à Esther, antes de eu começar a passar a fala para o Hans. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Tudo certo? Então, gente, eu quero agradecer, né, a presença de todos, a inscrição no evento e também por terem enviado seus trabalhos para os nossos eixos, né, para o meu eixo, que eu coordeno com a professora Jussiane. Como ela falou, vocês têm 15 minutos, né, para apresentar o trabalho, e depois a gente faz inicia o debate, né? Então, eu desejo uma boa apresentação a todos, e é isso. Obrigada. Posso começar? Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem aceito o trabalho que foi enviado. Quero pedir desculpa um pouco pela minha voz, eu estou com a garganta bem inflamada, mas vamos ver até onde eu consigo ir. O título do meu trabalho é Memória, Testemunho e Violência em 3 contos do Rubem Fonseca. Eu não sei quantos conhecem o Rubem Fonseca, ou já leram alguma coisa do Rubem Fonseca, mas ele é um dos mais cariocas de todos os escritores mineiros. Ele teve, com 8 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele encontrou toda a matéria-prima, assim como a função que ele exerceu como delegado de polícia, aquilo que ele precisava para começar a escrever os contos dele. Por que eu me identifiquei com o Rubem Fonseca e como que eu conheci o Rubem Fonseca? Eu estava na Universidade Federal e vi uma frase na cozinha que dizia assim: é muito fácil você matar 2 ou 3 pessoas, principalmente se você não tiver motivo para isso. E na época eu era policial civil. E eu falei, mas da onde saiu essa frase? E eu comecei a pesquisar, conheci a professora Rosana Zanelato, que depois foi minha orientadora no mestrado, e ela me apresentou ao Rubem Fonseca. E desde então eu me identifiquei com ele, porque ele tem um relato muito direto e objetivo. Quando eu comecei a ler os contos do Rubem Fonseca, eu comecei pelo livro Feliz Ano Novo, eu percebi que no relato dele, muitas coisas parecem um boletim de ocorrência, parece que alguém está dando testemunho de algo que realmente aconteceu. E como eu trabalhei nessa área, a gente percebe que toda vez que você vai tomar um depoimento, as pessoas buscam pela questão da memória para poder relatar nem sempre o que é verdade, porque a gente costuma aprender que não existe a verdade absoluta. Existe os 2 lados e nenhum dos dois é verdade absoluta. Então, eu comecei a trabalhar nessa área da memória e do testemunho em relação às violências. Eu escolhi 3 contos, e o primeiro é o próprio Feliz Ano Novo, e os outros 2 contos eu passei o Noturno 1 e o 2, porque eles pegam 2 questões socioeconômicas diferentes. Na primeira, são 4 elementos de uma área bem pobre, aplicando a violência em cima de pessoas de uma outra esfera social, que seriam, para eles, os responsáveis por eles estarem naquela situação de pobreza. E os 2 outros pontos que eu passei no turno 1 e o 2 é o contrário. Seria um executivo bem-sucedido aplicando a violência sobre uma classe mais necessitada. Então, eu quero começar pelo Feliz Ano Novo, e eu queria citar aqui alguns trechos do conto, só para vocês terem uma ideia da situação dos 4 elementos que estavam... Acho que o Hans caiu. A gente pode esperar mais uns 2 minutinhos, e se o Hans não voltar, a gente passa para o André e deixa ele para o final.
Tá caindo a conexão do Hans. André, como é que está a sua conexão? Tá tranquila aí, Eu falando? acho que acho que ela tá normal. Ah, então tá bom. Então, assim, acho que a gente pode passar para você, e daí quando o Hans voltar, a gente deixa aí uma mensagem para ele no chat, se você quiser escrever, Esther, que daí a gente deixa ele para depois. Daí talvez ela já estabilize a conexão dele. Tá? Então eu começo? Pode sim. Tá, eu vou só botar aqui o cronômetro para eu não me passar. Tá aparecendo para vocês? Tá? Então tá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o André, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em letras, aqui da Universidade Federal de Pelotas. A minha orientadora aqui na UFPEL é a professora Daiane Neumann. E eu vou trazer aqui para vocês hoje um pouquinho do que eu discuto no meu trabalho de tese. Eu pretendo qualificar em seguida, então eu estou na construção desse trabalho. E falar sobre esse tema hoje é muito interessante para mim, porque é um assunto que eu venho estudando há alguns anos. Eu tenho uma formação em filosofia, e eu acho que essa aproximação que eu tenho com a filosofia, por ter essa formação, ela me chama muito a atenção dentro dos estudos de linguagem. Eu acho que foi um pouco disso que me aproximou também do programa de pós-graduação em letras aqui da UFPEL, e eu tive uma aproximação muito grande com alguns trabalhos que possibilitaram com que esse estudo de hoje ele fosse realizado, ele vem sendo realizado no caso, que é trabalhar um pouco mais sobre essa discussão de sujeito, subjetividade, meio ao trauma e à morte. É um trabalho de base, né? Eu parto de um trabalho de base, e esse trabalho de base ele se pauta muito nos livros do Émile Benveniste, nos PLGs 1 e 2, mas também tem dois trabalhos que são muito caros para mim, para essa pesquisa, que um é o da professora Giussane, que é o seu trabalho de dissertação, e o texto que é o terceiro gesto, que é um texto da professora Marlene Teixeira, que são dois trabalhos que eu acho que abrem, né, expandem essa discussão sobre língua e literatura. Então, torna possível essa discussão que eu venho trazendo aqui hoje, que é, então, eu vou passar aqui só para o outro, que é promover, então, uma discussão, né, de uma reflexão nesse trabalho de subjetividade e sujeito, sendo esse fio condutor da teorização que eu proponho aqui. Então, lembrando que só é possível que se conheça a si através do contraste, como o próprio Benveniste vai nos dizer no texto sobre subjetividade da linguagem. Então, é um trabalho que parte dessa discussão pronominal, e é justamente essa discussão pronominal, sobretudo com relação à terceira pessoa, que é o ele, que me chama muito a atenção, porque aqui a gente tem uma possibilidade de fazer um estudo dentro de uma obra literária, que eu trago aqui como análise, que é O Estrangeiro, do Albert Camus, mas também a gente pode pensar também através dessa obra num contexto social, pensar num sujeito social, nesse sujeito à margem, que depois a gente vai ter uma discussão bem interessante né, evocada por Denis Robert Dufour no livro Os Mistérios da Trindade. Mas então, seguindo na minha introdução, a partir disso, então, dessa teorização proposta, a gente pode falar sobre os problemas que são gerados em uma sociedade na qual prevalece a falta de sentido e se possibilita como prerrogativa a proposta de uma discussão sobre os traumas e as mortes, sim, que são vistas em nossa sociedade. Com isso, então, eu discuto sobre a construção de uma subjetividade em consonância com esse experienciar do sujeito no mundo, de acordo com as discussões que são evocadas, então, pelo Albert Camus, seja no seu livro Estrangeiro ou nos seus dois movimentos que são os seus movimentos filosóficos, que é o Absurdo, de 1941, e 10 anos depois, que é o Movimento da Revolta, de 1951. Amparado, então, nos livros, né, de Émile Benveniste e também do Denis Robert Dufour. E os princípios teórico-metodológicos desse trabalho, que eu venho desenvolvendo aqui também no meu trabalho de tese, ele vai ser nessa intersecção entre os estudos linguísticos, literários e filosóficos. Então, eu parto dessa discussão de base dos estudos de linguagem para depois pensar nesse sujeito.
a gente vai pensar esse sujeito dentro de uma obra literária, mas também a gente vai pensar nesse sujeito fora do contexto literário e sempre num contexto mais social, que é a minha proposta no meu trabalho de tese, principalmente. Pensar nesse personagem da obra, que é o Meursault, dentro da obra do Estrangeiro, e pensar como se dá essa articulação, sobretudo quando há um aniquilamento do sujeito, na segunda parte da obra, que foi escrita por Albert Camus. A gente tem aqui, então, como nos meus resultados de discussão, essa discussão de base que eu falei anteriormente, que ela é pautada em Emile Benveniste, dentro do texto, que é a estrutura das relações de pessoa no verbo, onde ele abre caminhos para que a gente possa discutir sobre essa reversibilidade entre o eu e um tu, em oposição ao ele. Então, como eu falei anteriormente, né, se para o Benveniste a consciência de si só é possível quando experimentada por contraste, a gente tem uma perspectiva de ampliação dessa discussão do Benveniste sobre os pronomes in de fur. O Benveniste ele nos abre um caminho bem interessante para fazer essa discussão, dessa transitividade entre o eu e o tu, mas é com o Dufour que eu vejo que essa terceira pessoa, ela tem uma possibilidade de abertura muito maior, e me chama muito mais a atenção, então, quando eu pulo para Dufour para fazer essa discussão entre o que o Dufour nos traz nos Mistérios da Trindade, e também o que o próprio Camus nos traz no livro Estrangeiro. Como o Dufour nos mostra, a presença é denotada pela copresença entre o eu e um tu, onde é possível que haja essa troca e o preenchimento dessas conchas vazias. Já a não pessoa, que é esse ele, que eu venho falando aqui, ele representa, de fato, um membro não marcado na correlação de pessoa. A saber, a não pessoa é uma posição discursiva e oposição à pessoa que anuncia. Eu acho que uma das partes que mais me chama a atenção, e quando a gente vai falar um pouco sobre levando um pouco mais a discussão, principalmente para esses conceitos de trauma e morte, que a própria obra do Camus nos traz, é mostrar como esse sujeito ausentificado, ele está ali sendo presentificado através dessa reversibilidade que há entre eu e um tu. Então, para que exista um terceiro, é necessário que haja essa discussão entre duas pessoas, e ela só é possível quando a gente está falando de algo ou de alguém, como o próprio Benveniste nos traz também em um dos textos, na seção do Homem na Língua, que faz parte do primeiro problema de linguística geral. E aqui, né, na terceira parte do meu trabalho, dos resultados de discussão, eu trago alguns conceitos do próprio Camus para fazer essa intersecção entre os estudos de linguagem e os estudos literários, onde eu resgato, né, o absurdo e a revolta para fazer esse estudo sobre o sujeito. Então, o absurdo ele vai ser composto por um dispositivo trinitário, que é o eu, o mundo e essa relação da experiência que me une ao mundo. Então, o absurdo, ele no primeiro movimento, ele se dá na solidão, que é um conceito que o próprio Camus ele vai trazer com mais afinco, sobretudo porque essa discussão ela é feita durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai falar muito dos traumas e das pessoas que iam para as guerras e voltavam com seus traumas pós-guerra. E a revolta, para o Camus, ele parte desse nós, que é um processo coletivo e se tem uma posição mais incisiva do que, de fato, o absurdo nos mostra que parte do eu. Então, essa revolta, por exemplo, para o próprio Camus, ele vai ser um movimento que se dá num coletivo de pessoas que concebem para si esse absurdo que é a existência humana. Então, os próprios estudos e leituras do Albert Camus, seja em 1946, quando ele ministra uma palestra que é intitulada La Crise de l'Homme, como em 1949, quando ele vem ao Brasil e também ministra uma fala que se chama O Tempo dos Assassinos, ele vai falar muito que a morte, por exemplo, se transforma numa estatística, e em apenas um número. E não tem como a gente não lembrar do que a gente viveu e vive ainda, né, nesse pós-pandemia, onde a gente teve um governo que ocultou números, que ocultou vacinas e ocultou tantas coisas, e o próprio Camus, em 1949, ele já falava sobre isso, principalmente quando a gente quando a gente vai aprendendo, né, que o assassinato e as violências, elas acabam sendo doutrinas, e o próprio Camus vai falar que os próprios juízes e alguns governantes, eles têm esse direito de administrar a morte. Então, a avaliação que a gente faz aqui, desse trabalho que eu venho desenvolvendo, principalmente no Estrangeiro, é que o próprio sujeito que é colocado numa margem de terceira pessoa, ele perde o seu valor enquanto pessoa, corpo e voz.
No estrangeiro, a gente tem um primeiro movimento que ocorre uma intersubjetividade muito forte no primeiro momento, onde ele convoca e é convocado por pessoas para estabelecer a sua... para colocar sempre esse ato do discurso renovado a cada instante, como a gente propriamente pode discutir através das leituras do Ban-Vinícius e do Dufour. Mas é no segundo momento da obra, após ele cometer um assassinato, que isso tudo muda. Ele passa a ser convocado para que ele acredite em coisas que ele não acredita, e a sua voz é cada vez mais ausentificada, onde a gente tem pessoas falando por ele, falando eu a cada instante, enquanto esse personagem, que é o Meursault, ele acaba sendo ausentificado completamente daquele momento, daquele espaço. Então, eu acho que esse é um elo que a gente pode fazer entre esse sujeito social, quando a gente vai pensar no que a gente vive enquanto sociedade, o que nós passamos, sobretudo com relação à pandemia, mas também dentro da obra literária, nesse papel que a gente vê do Meursault na transição de uma parte para outra na obra literária. E aqui eu trago, né, cuidando do tempo aqui para não passar muito, mas aqui eu trago que no próprio Estrangeiro, a gente tem esse personagem narrador que ele deixa de se colocar, então, como aquele que enuncia, sujeito a uma sociedade que determina o seu lugar no tempo e espaço de existência. Então, ele até tem um certo momento da obra que, como eu escrevo ali, ele é interrogado pelo juiz de instrução sobre um assassinato que cometeu no final da primeira parte, e ele passa a ser deslocado do espaço discursivo, onde ele acaba atuando somente quando mencionado, e mesmo assim com restrições quanto ao que deveria expor e por quanto tempo deveria se pronunciar. E eu acho que essa é uma das questões que mais me saltam aos olhos, assim, porque é muito interessante de ver como vai ocorrendo essa perspectiva dentro da obra e como ocorre o próprio julgamento dele. Porque a gente vai vendo que ele vai sendo julgado pelas ações dele com relação à primeira parte, através dos testemunhos de quem convivia com ele, e não por conta do assassinato que ele acabou cometendo. E ele culpa o sol que bate na lâmina da faca, e aí ele se assusta e acaba dando um tiro numa pessoa. Mas ele é julgado por conta de uma não aproximação que ele tinha com a mãe dele, que ocorre nas primeiras linhas do Estrangeiro. Então, isso é bem curioso da gente ir acompanhando ao longo da obra. E aqui eu trago algumas citações, eu trouxe 3 citações aqui, e que corroboram bastante com o que eu venho falando para vocês. Na primeira, ele vai trazer que, apesar das minhas preocupações, às vezes eu ficava tentado a intervir e meu advogado me dizia, então, cale-se, é melhor para o seu caso. De algum modo, pareciam tratar deste caso à margem de mim. O discurso do meu advogado parecia não ter fim. No momento dado, no entanto, ouviu dizer, é certo que matei. Depois prosseguiu no mesmo tom, dizendo eu a cada instante que falava de mim. E a terceira citação, mas a mim pareceu-me que me afastavam ainda mais do caso, reduziam-me a zero e, de certa forma, substituíam-me. A gente tem um movimento do absurdo acontecendo aqui. O Meursault vai constatando o que é esse absurdo da existência quando ele enfrenta, então, o que vem acontecendo dentro daquele julgamento que ele vem passando. Ele deixa de convocar as pessoas para participar desse discurso, para estabelecer essa reversibilidade entre eu e um tu, para passar a ser uma terceira pessoa aqui. E o próprio Dufour, ele vai nos dizer que quando acontece esses pequenos momentos dentro dessa atividade discursiva, ocorre um aniquilamento do sujeito, são as pequenas mortes. Então, é interessante ver como vai acontecendo essa transição dentro do personagem, dentro da obra literária, para a gente ir entendendo cada vez mais como se dá, então, essa pequena morte, até a grande morte, né? No final da obra, a gente não tem o resultado, se realmente aconteceu essa grande morte, mas na teoria, pelo que a gente vai acompanhando do texto, sim, ela aconteceu, mas o trajeto desse sujeito absurdo até o momento da morte, ele é bem interessante para a gente ir acompanhando e fazendo contraste justamente com esses seres marginalizados que aqui estão, que compartilham da nossa sociedade e que estabelecem todo o seu convívio. Então, vou passar para o último slide antes das minhas considerações finais, para não tomar muito do tempo. Então, aqui eu trago uma citação do próprio Camus, que ele faz parte desse círculo da revolta, e vai me lembrar muito também ao próprio que o Ban-Vinícius nos fala no Vista dos Olhos, quando ele vai falar sobre o prefixo re, que é essa atividade de se reinventar, de produzir sempre uma nova atividade através do momento no qual a gente estabelece as nossas relações enquanto sujeitos e na reversibilidade com o outro.
Então, o Camus ele vai falar que na experiência que tento descrever e fazer sentido de diversos modos, é certo que aparece um tormento em cada ponto em que morre outro. A busca pueril do esquecimento, o apelo da satisfação ficam agora sem eco, mas é a tensão constante que mantém o homem diante do mundo. O delírio organizado que o impele a acolher tudo que lhe deixa uma outra febre. Neste universo, a obra é, então, a única possibilidade de se manter a consciência e se fixar em suas aventuras. Criar é viver duas vezes. Então, tanto a atividade desse sujeito, dessa atividade se reinventar a cada momento que ele enuncia, o meu olhar para a obra, enquanto eu estou fazendo uma análise, né, e aqui na análise da obra do estrangeiro, vai sempre proporcionar com que eu tenha um novo olhar a cada momento em que eu entrar para dentro dessa obra. Então, essa atividade que eu venho fazendo, esse movimento que eu venho fazendo com o próprio imersor, equivale muito a isso. Eu acho que essa citação do Camus, ele fala bastante sobre como vem sendo esse meu movimento dentro da análise da obra literária. Então, nas minhas considerações finais, eu sei que eu já bati o meu tempo, se um eu fala para um tu, a gente está falando, então, de um terceiro que é o ele, foi um pouco bastante do que eu falei aqui. Então, esse ele para o Dufour, ele faz ver aquilo que não está presente. Esse ele representa o que está ausente. Assim como o Merceau, a margem colocada na terceira pessoa do sujeito social evidencia um sujeito presentificado na sua ausência. Então, esse sujeito, a cada instante no qual ele é convocado, ou até mesmo quando ele não é convocado, ele está ali presente. Então, ele é voz, além de ser corpo. Portanto, essa linguagem serve para construir linguagem, e é na linguagem que a gente pode conceber o absurdo e encontrar na revolta a partir da experiência diante de si com o outro, até mesmo quando há esse ofuscamento do sujeito, quando colocado para fora da instância discursiva, como acontece com o próprio Merceau. Então, a realidade pode significar algo diferente, e o discurso se demonstra com isso como lugar de subjetividade. Aqui são as minhas referências. Muito obrigado. Me passei um pouquinho só. É muita coisa para falar, eu preciso controlar. Sim. A gente volta. Obrigada, André. Obrigado, eu. O Hans conseguiu voltar? Eu não estou acompanhando aí quem está participando. E Gabriela e Eduardo entraram? Não, professora, a gente... Tô vendo aqui, verificando. Não, o Hans não voltou. O Hans também não voltou. Professora, falando com o André, você pode colocar a tela inicial, André, para a gente tirar, fazer o registro para o título do seu trabalho, por favor? Se quiser desligar a câmera também. Já, obrigada. Então, a gente vai aguardar um pouquinho, enquanto isso a gente vai falando já do trabalho do André, e daí a gente verifica o que aconteceu, né, com o Eduardo, e eu não sei se foi o horário, talvez, mas acho que não, né? Hora local, porque eu já participei de várias bancas lá com a Glória, então o Eduardo acho que já sabe também esses fusos horários do sul para cá, né? Então, 14 horas é 15 para vocês, né, André? Inclusive, eu estava tomando um cuidado absurdo para eu não errar o horário. Exato. Aqui são 15 e pouco já, uma hora. 33. Mas eu acho que não tem problema. Depois eu mando uma mensagem para ele, qualquer coisa a gente coloca os trabalhos, né, do Eduardo e da Gabriela para a próxima sessão virtual. Então, André, que bom, né, que você tema. Sabia que você estava com o estrangeiro do Camus. Eu gosto muito, né, da Camus, eu acho que ele identifica bastante, né, com Kafka, né, eu acho que e Kafka é um dos grandes escritores, né, para o Camus,
de uma Sim. admiração. Eu acho que eles têm, embora com escritas bem diferentes, né, mas ao mesmo tempo com essa questão aí bastante, né, dessa questão do insólito, do próprio absurdo, né, e ao mesmo tempo tão real também, né. E eu acho que tem tudo a ver o aporte teórico do Benveniste que você está trabalhando, né, e com a leitura que o Dufour faz, né, da teoria do Benveniste. E, e assim, eu acho que tem tudo para sair uma ótima tese do seu trabalho. E assim, é incrível, né, quando a gente percebe essa questão aí dessa importância desse ele, né, e ao mesmo tempo, e a gente acompanha de que forma, né, acaba acontecendo esse apagamento dessa subjetividade quando não tem mais a alteridade, né, quando não tem mais essa reversibilidade. E é no sentido bastante. Eu acredito que você vai demonstrar isso na sua tese, né, de como vai acontecendo isso pela sua fala, né, pelo que você vai trazendo. E eu peguei aqui alguns momentos, né, que você traz. Então, eu pensei muito na questão do processo do castelo do Kafka, né, nesse momento que você falou aqui do cálice para melhorar o seu caso. É bem isso, né? É muito Então, semelhante, né? É muito muito, semelhante. muito, muito. Eu pensei, e é justamente isso, ao mesmo tempo, assim, ele vai se dessubjetivando, né? No momento que ele vai silenciando, e ao mesmo tempo, é a única forma que ele tem, né, para postergar essa vida dele ao mesmo tempo. E só que é uma questão que vai aniquilando mesmo, né? Esse sujeito. É quase um vivo morto, né? Porque ele não vai mais travando essa questão aí dessa relação de reversibilidade, né? Que uma vez que ele tem que se calar, ele não consegue mais. Eu também, assim, eu não peguei, o meu gatinho estava passando aqui bem na hora também, essa frase, essa criar e viver duas vezes do Benveniste, Não, ou a passagem do aí caminho, tá, é do Camus, mas poderia ser do Benveniste. poderia, né? Então, eu achei fantástico. E faz tempo que eu li os livros do Camus, já não recordo, assim, atualmente, mas é belíssimo isso, né? A gente pensa a literatura, por exemplo, né? Porque de certa forma é isso, né? E pela manhã a gente falava muito dessa questão aí, dessa questão da própria memória, ao mesmo tempo, né? Da literatura, que ela faz, de certa forma, né? Esse criar enquanto recriar, né? E ao mesmo tempo reviver aquilo, né? Embora com outras matizes, né? Porque embora um dado objetivo também que se relate nunca vai ser o mesmo fato, né? E a literatura também é uma recriação constante, né? De momentos, né? De, de cenas mesmo, né? Do que cada um vai vivenciando. Então, Sim. parabéns, André. Eu abro agora para os demais também, quiserem falar alguma coisa, se você quiser também fazer algum comentário acerca do que eu comentei, fica à vontade. Não, eu acho que eu só queria pautar em cima dessa questão do recriar, né? Eu acho que é uma ponte bem interessante que eu vejo entre os estudos do Benveniste e do Camus, porque, como eu falei, no próprio Vista dos Olhos, o Benveniste ele deixa bem claro, né, esse ato de criar novamente. Eu acho que o próprio movimento do absurdo para a revolta, ele é justamente isso. A gente concebe esse absurdo que é a própria existência humana, e coletivamente, depois do movimento da revolta, a gente vai ter, então, esse outro movimento, que ele se dá através dessa recriação da existência, desse novo olhar que a gente vai ter para uma nova existência. E isso se dá diariamente, né? A própria ação que se dá com relação à intersubjetividade entre o eu e o tu, ela é um instante. Quando a gente vai fazer essa troca, aquilo vai deixar de ser naquele instante que foi propagado pelo que anuncia. Então, isso me chama muita atenção, mas, claro, a questão do ele e desse aniquilamento do sujeito, eu acho que é o que mais me salta aos olhos, assim, eu acho que esse é um ponto interessante, que é um ponto que tu trazes muito bem na tua dissertação e que eu acho que dá essa abertura para análise de língua e literatura. Então, a gente continua. Se alguém quiser perguntar alguma questão para o André, fiquem à vontade. André,
enquanto você falava do seu processo de transformação na leitura da obra, né, nesse processo de intersubjetividade, eu fiquei me perguntando se você, fiquei curiosa, né, para saber se você fez alguma leitura de algum texto de Bakhtin também. Eu fiquei, lembrei de algumas coisas, né, principalmente na questão do excedente. Eu queria saber se você fez alguma leitura de Bakhtin ou pretende fazer, algo assim. Né, curioso. É uma pergunta interessante de responder. Provavelmente eu vou encontrar a professora Jussiane mais vezes ainda. Provavelmente eu vou encontrar ela daqui a uns meses. Mas eu acho que, como eu falei, o trabalho da professora ela me serve de muita ajuda, porque eu tornei possível esse trabalho muito por conta desse trabalho dela. Só que, diferente da professora Gisele, eu não utilizo Bakhtin. Os meus estudos, eles são pautados justamente no Banvinista. E como a gente não tem uma metodologia, eu e a professora Daiane, que é a minha orientadora, a gente desenvolveu um método através dos estudos em Banvinista. E a gente chama dos princípios fundadores, uma teoria banvinistiana. Inclusive, a gente aqui ministrou um curso semestre passado sobre isso. Eu parto de textos dos dois problemas de linguística geral para construir essa linha metodológica, teórica metodológica, para dar base para o que eu quero sustentar. Então, os textos do Homem na Língua, do primeiro PLG e do segundo PLG, eles são a minha base para poder desenvolver a pesquisa que eu venho fazendo. O Bakhtin, ele com certeza, ele poderia me ajudar muito. Tem vários trabalhos que eu já conferi, que utilizam de Bakhtin justamente para fazer essa análise literária. E quando eu conheci Bakhtin foi pela literatura, mas eu acho que para o meu trabalho e para o que eu venho estudando, os estudos banvinistianos, eles como é que fugiu a palavra, mas eles me dão toda a segurança para eu poder desenvolver o que eu quero desenvolver, entende? Mas sim, eu tenho leituras em Bakhtin, fiz uma disciplina, inclusive, com uma professora aqui, que é a professora Karina, mas eu acabei optando por ficar só com o banvinista. Sim, entendi. Só que eu fui lembrando, né, de alguns conceitos e algumas leituras, e eu pensei... Não, tem muita Geralmente algumas similaridade. pessoas também estabelecem, né, essa relação com Bakhtin, Claro. leitores de Benveniste, no caso. Sim, não, é muito interessante, assim, as leituras, até a discussão sobre alteridade também, é bem bacana, assim, eu li, eu acho que tem uma aproximação bem interessante, mas eu acabo optando só por fazer uma análise a partir do Gibanvinista mesmo. Entendi. André, obrigada. Eu que agradeço. Então, o Hans não conseguiu voltar, né? Então, eu acho que a gente entra em contato, Esther, com eles, com a Gabriela, o Eduardo e o Hans, e daí a gente só, André, você só abre sua câmera, a Esther também, a gente só registra a nossa fotinha, depois para deixar nas memórias do evento. Cada um, não sei se você pode tirar uma fotinha, se os demais também quiserem abrir a câmera, fique à vontade da Se a sessão. Carol puder tirar para o registro, Carol E depois a gente só divulga lá no evento. E aí, Urgel, tudo bem? Oi, Gessiane. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Cleodomar. Isso. Maravilha, então. Viviane, quiser abrir também, ótimo. Acho que alguém já fez, né? O registro. Já. Tá ótimo, então. Então, obrigada a participação de vocês. Ficou só o trabalho do André, né? Mas acontece quando a gente está nessa forma remota, né? Então, a gente aprendeu muito a ser bastante flexíveis agora nesse período pandêmico, né? Que caía a conexão, entrava. E tinha o gatinho do André, tinha o meu gatinho por aqui. Em casa a gente. Posso tirar outra, professora? Pode ser. Teve gente que abriu a câmera bem na hora. Está aqui ainda.
Já? Senão o sorriso congela aqui também. Rapidinho, rapidinho. Já, 2, 3 e já. Pronto. Então, brigadão a todos. Amanhã a gente se encontra, então, no simpósio pela manhã, de forma presencial. Eu sei que nem todos conseguem participar, mas quem sabe no próximo, né? E a Daiane também, eu já comentei com ela, para quem sabe a gente possa fazer um evento aqui, né, André? Do nosso grupo de pesquisas. Por favor. Vamos ver se esse ano eu vou para lá, participo, né? Ano passado, por pouco, não consegui participar no encontro que vocês fizeram. Sim. Então, agradeço mais uma vez. Amanhã a gente se encontra, então, de forma presencial no evento e à tarde, então, de forma remota. Tá bom? Obrigada, André. Obrigada aos ouvintes. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.